Tema da reunião de hoje: enfrentamento ao Covid-19 em Santos. Palestrante, companheiro Fábio Ferraz, secretário municipal de saúde de Santos. Por se tratar de companheiro do clube, não se faz necessária a leitura do currículo. Portanto, passo a palavra ao companheiro Fábio. Boa tarde, todos os companheiros. Cumprimentar todos em nome do nosso presidente, Luiz Fernando, agradecendo já o convite, a possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre o tema, em especial cumprimentar também o companheiro Alberto Claro, por toda a atenção aí para que a gente pudesse estar aqui conversando sobre esse tema importante. Pessoal, primeiro, claro, não posso deixar aqui de mencionar saudades, de estarmos aí nas nossas reuniões presenciais. Estava até ouvindo aqui um pouquinho agora, ainda antes do início da reunião formal, a Clarice aqui com as suas observações sempre polêmicas, e isso que faz realmente do nosso clube ser sempre tão querido, tão dinâmico. Então não posso deixar de mencionar a nossa ausência, pelas nossas reuniões presenciais, mas eu creio que o Conselho, com a liderança do Luiz, já está providenciando aí uma possível retomada aí das reuniões presenciais, o que vai ser muito bom para todos nós. Mas, com a missão hoje de falar um pouquinho sobre o enfrentamento aqui do coronavírus, quero ter uma apresentação rápida aqui, gente, talvez nem fale muitas novidades, mas realmente para contextualizar o momento que a nossa cidade vive, o momento que a nossa região vive, falar um pouquinho daquilo que passou sobre isso e, principalmente, ouvir vocês aqui posteriormente, para a gente poder também estar esclarecendo eventuais dúvidas, ouvir críticas que são sempre importantes para a gente melhorar e, enfim, estar aqui num debate muito claro. Tem uma apresentaçãozinha rápida que eu vou me permitir passar e a gente vai avançando, ok? Bom, a gente fez uma leitura muito objetiva aqui, pessoal, só para poder instrumentalizar essa nossa conversa agora, ok? Não está passando aqui. Aqui foi. Muito bem. Bom, a gente tem aqui, pessoal, 5 grandes ações aí que são as principais no enfrentamento ao coronavírus, Então, a proteção do time da saúde, o que a gente pode chamar de cuidados extras, algumas questões bem particulares que eu quero mencionar, a ampliação dos leitos hospitalares, o alto grau de testagem, que é fundamental, e também a comunicação, que é muito isso também que a gente está fazendo agora, ou seja, falar para as pessoas, ouvir as pessoas, para que a gente possa fazer um bom enfrentamento. O primeiro ponto, e aí talvez um ponto que foi importantíssimo, ainda lá em março, quando a gente tinha ainda nem o primeiro caso confirmado na nossa cidade, o que nós percebemos? A necessidade de, digamos, aprimorarmos a proteção dos nossos trabalhadores, principalmente o pessoal da saúde, ou seja, as pessoas que vão cuidar das pessoas, Então, nós intensificamos aí a aquisição de máscaras, luvas, aventais, enfim. E tivemos um desafio grande, eu preciso dizer isso aqui de forma muito clara, eu gosto de exemplificar aqui, essas máscaras descartáveis, por exemplo, nós tínhamos já um contrato com uma empresa que fornecia isso para a gente na secretaria, ao preço unitário de 49 centavos cada máscara. Então, qual que foi? Bom, vamos ter um volume maior, vamos pedir um volume maior de entrega já em cima desse contrato. E a empresa se manifesta dizendo, olha, não temos para entregar. Puxa vida. O que a gente fez? Um teste, Perguntamos para a mesma empresa, de forma, digamos, oculta, olha, queremos comprar máscaras. Quanto custa? Ah, temos sim, custa R$ 2,40, ou seja, quase 5 vezes mais do que o preço daquilo que já devia estar contratualizado com o poder público. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Infelizmente, digamos, o pessoal, às vezes, numa ânsia aí, talvez um pouco gananciosa, aumentou os preços dos EPIs, dos equipamentos de proteção, dos insumos de forma geral, de forma, às vezes, muitas vezes até inescrupulosa. Então, isso foi uma dificuldade muito grande. E a gente fez o quê? A gente fez um pequeno bunker aqui na secretaria, colocamos metas na aquisição desses produtos, desses insumos, e começamos a batalhar em cima das metas
com os processos simplificados de compra, com tomadas de compra munidas aí sempre de 3 ou no mínimo 3 ou 4 orçamentos para que a gente pudesse adquirir esses insumos de forma célere. Conseguimos. A gente conseguiu realmente fazer com que o nosso time fosse à luta, pudesse atender as pessoas com esses equipamentos. E aqui eu reforço também todo o envolvimento da sociedade civil de forma geral, inclusive não só do nosso clube, mas dos clubes de Rotary em geral, das empresas, da sociedade de forma individual, muitas pessoas, inclusive alguns companheiros aqui que fizeram aí doações individuais, ou seja, um envolvimento da sociedade civil para que a gente tivesse a doação, a recepção de máscaras, luvas, álcool em gel, enfim, insumos para higienização e proteção não só da população, mas também do time da saúde. Tivemos uma ação bastante pontual, que foi a de alugar um hotel no ápice da pandemia para disponibilizar para os profissionais da saúde, sobretudo aqueles que estavam aí no enfrentamento direto ao coronavírus. Ou seja, o pessoal saiu da sua residência, ficou num hotel, basicamente ia para as UTIs, as UTIs da Santa Casa, do Guilherme Álvaro, dos hospitais de campanha, enfim, trabalhava e retornava para o hotel. Foi uma ação muito bacana, que realmente tem uma segurança a mais, porque esses profissionais se sentiram, digamos, mais guarnecidos até em evitar o contágio eventual dos seus familiares, ou seja, ficaram mais, digamos, aguerridos para o enfrentamento. E realmente foi uma ação exitosa que trouxe uma marca importante para a nossa cidade. Também tivemos uma outra ação interessante, fizemos uma parceria com uma dessas empresas que disponibilizam, digamos, transporte em carros na modalidade similar aí ao Uber, né? E ofertamos gratuitamente para os profissionais de saúde, por um cadastro específico, transporte justamente entre as unidades de saúde, suas residências ou hotel. Isso também trouxe uma guarida importante aí para os profissionais de saúde. Bom, tivemos aí algumas ações específicas, né? Eu chamo a atenção, gente, 3 particularidades da nossa cidade, que eu acho que também não vou falar nenhuma grande novidade, mas que nos trouxeram um alerta especial. Quais são essas 3 particularidades? Primeiro, o nosso porto. Vocês lembram lá em março, a gente ainda estava no finalzinho da, digamos, temporada aí de cruzeiros, né? E a nossa preocupação enorme, uma aflição enorme, que nos levou, inclusive, a ingressar com uma ação judicial, liderada pela nossa companheira Renata Reis, contra os cruzeiros, para evitar que nós tivéssemos realmente um fluxo muito grande de pacientes eventualmente contaminados, então, cruzeiros com 2.500 a 3.000 pessoas nos seus navios, na nossa cidade, o que seria um transtorno enorme, porque dificilmente a gente conseguiria abrigar todas essas pessoas. Então, esse foi um tema importante. Então, a primeira particularidade nossa no enfrentamento é essa questão que envolve o porto. De forma geral, para os navios que, digamos, façam aí a movimentação de cargas, esse não é um problema latente. A maior parte desses navios tem na sua operação, embora sejam grandes embarcações, tripulação de 20, 30 pessoas, não muito significativas, ou seja, algo que a gente consegue dar um suporte, o que é diferente dos cruzeiros que concentram realmente um grande número de pessoas. Então, essa é a grande primeira preocupação. A segunda, que eu sempre chamo a atenção, a nossa cidade, na sua parte insular, ou seja, desconsiderando a área continental, mas na parte insular, onde está mais de 99% da nossa população, nós somos a cidade com o maior grau de verticalização do país. Os santistas, de forma geral, moram em prédios. Nós temos realmente um alto grau de verticalização. Ora, se a gente compara uma cidade em que as pessoas moram em edificações com, por exemplo, uma cidade campestre, que as pessoas moram em chácaras, em fazendas, é inequívoco que aqui nós temos um ambiente muito mais favorável para a disseminação do vírus. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque as pessoas em Santos moram mais próximas. E, de fato, isso chamou bastante a nossa atenção. E, claro, o terceiro grande fator, a nossa alto percentual de pessoas idosas, pessoal na melhor idade, pessoal que já está com mais experiência de vida. Então, nós somos também a cidade com o maior percentual de idosos do país. Mais de 20% da nossa população é idosa. Então, tivemos aí cuidados extras, digamos, com essas 3 visões aí específicas da nossa cidade. Particularmente, até tivemos aí esse insumo que foi
bastante interessante, a população SUS-usuária de idosos que tiveram aí a contaminação, digamos, do vírus, mas que não tiveram, graças a Deus, ainda de cara ali problemas que realmente insurgissem ali com uma necessidade de internação, nós disponibilizamos esse equipamento, que é o telehelper. Então, a gente passou a fazer um monitoramento com um botão de auxílio emergencial, que o idoso tem a condição de apertar rapidamente e despertar a nossa atenção para poder prover uma ambulância, por exemplo, e fazer uma eventual remoção. E também esses oxímetros foram dispensados para a população idosa confirmada, para a gente poder fazer esse monitoramento dessas pessoas tão especiais. Então, essa foi a primeira grande olhar aí para, digamos, o enfrentamento na cidade. Um outro ponto que foi fundamental, sem dúvida, e que talvez aí seja de maior interesse de todos, foi a questão da ampliação da disponibilidade de leitos hospitalares. Aqui, gente, não tem muita receita, é uma estratégia de gestão bem simples. O que a gente faz? Eu pego o total de leitos, e aí inclui a rede pública e a rede privada, principalmente de UTI, e faço um recorte dessa disponibilidade de leitos para cada agrupamento de 10 mil pessoas. Essa é uma regra internacional. No começo da pandemia, qual passou a ser ali, digamos, um número mágico, né? Interessante. Seria 2,4 leitos de UTI para cada agrupamento de 10 mil pessoas. Isso foi a comunidade internacional entendeu que era razoável. E olha que interessante. A nossa cidade, sem, digamos, coronavírus, nada disso, nós temos 6 leitos de UTI para cada agrupamento de 10 mil pessoas, ou seja, muito acima daquilo que seria necessário. No entanto, quando a gente faz esse mesmo recorte para a população da Baixada Santista, esse número vai para 2,4, incluindo aí a rede pública e a rede privada. E é inequívoco, né? Dos 9 municípios da região, nós somos santistas 437 mil, Baixada 1.830.000 pessoas. 65% dos leitos hospitalares estão concentrados na nossa cidade. Então, na prática, seria um equívoco nosso desprestigiar essa leitura de que vamos atender a população da Baixada num todo. Seria algo quase que insano a gente pensar que isso não aconteceria. E aí, precisou-se realmente ampliar essa oferta de leitos para que a gente pudesse atender a todos. Só um número interessante, se a gente faz esse mesmo número, desconsiderando a rede privada, ou seja, só SUS, esse número em Santos vai para 2,2, que é aceitável, mas na Baixada vai para 1,1, que seria já um número, digamos, bastante arriscado de não ter aí disponibilidade de leitos para todos que precisassem. É bem simples, essas tabelas são públicas, né? Então, aqui a disponibilidade de leitos da cidade, aqui a disponibilidade de leitos da Baixada. Bom, e aí passamos aí a buscar aí a maior oferta de leitos. Qual que foi a nossa estratégia? Primeiro, conversar com os nossos conveniados, Santa Casa e Beneficência Portuguesa. Santa Casa, Benê, o que vocês conseguem ampliar de leitos? Aqui tivemos um breve retorno à Beneficência Portuguesa e à Santa Casa, e destaco a Santa Casa, realmente foi muito solícita e a gente conseguiu fazer rapidamente uma estruturação para habilitar novos leitos específicos de Covid nesses 2 filantrópicos da cidade, e conseguimos fazer com que isso acontecesse. Tivemos realmente um bom atendimento e como estamos até o momento, na verdade, realizando esse bom atendimento nesses hospitais. E também ampliamos a oferta de leitos nos nossos hospitais municipais, os estivadores, o Hospital da Zona Oeste, o HPP, enfim, específicos de Covid. Preciso fazer aqui, não quero entrar em questões políticas, gente, não é nosso objetivo, mas um registro importante. A habilitação desses leitos foi célere, foi rápida perante o governo federal. Muitas vezes o pessoal, mas é burocrático. Não, foram processos simplificados. E por que é importante? Quando eu habilito o novo leito, eu passo a receber o recurso referente à habilitação desse leito. E os recursos foram céleres perante o governo federal. É importante a gente deixar isso claro para todos. Realmente, isso funcionou bem. E nós tivemos aqui na cidade, mesmo com essa disponibilidade, essa oferta maior de leitos, uma preocupação maior para poder chegar num número equilibrado. Instituímos os hospitais de campanha. Só que a gente fez um pouco diferente, né? Nenhum demérito aí para as ações aí que foram realizadas em outras localidades, né? Por exemplo, fazer um hospital de campanha com aquelas tendas, com aquelas estruturas e um campo de futebol, e um ginásio esportivo, um centro de convenções, nenhum demérito. Mas a gente pensou um pouco diferente. Qual foi a nossa leitura? A gente falou, bom, pera lá,
Por exemplo, nesse prédio aqui, que fica ali na Conselheiro Neves, que é o prédio que nós chamamos de AFIP, que é um prestador nosso. Nós realizamos o que nesse prédio? Consultas e exames. Consultas e exames, durante a pandemia, nós não vamos poder realizar, porque as consultas eletivas vão ficar suspensas. Então, nós pegamos esses espaços, percebam nessas fotos, né? Aqui eram consultórios. Nós transformamos esses consultórios rapidamente em leitos hospitalares. Passamos essas réguas de gases, que é a principal estrutura, colocamos as camas, colocamos os demais equipamentos e conseguimos transformar locais que já funcionavam para a saúde, rapidamente, com custo menor, em hospitais de campanha. Então, assim fizemos nessas localidades. O Hospital dos Estivadores também, como eu disse, ampliamos a oferta de leitos lá. No HPP, que é o antigo PS Central, fica ali ao lado da Santa Casa, na UPA Central. Na UPA Leste, especificamente, a gente segurou um pouquinho, não abriu a UPA, que já estava prontinha para ser aberta, e fizemos um hospital de campanha com essa mesma lógica. Onde era, por exemplo, um consultório para um pronto atendimento, a gente instituiu um leito hospitalar. E, claro, no Hospital Vitória. Aqui foi uma negociação importante, porque a gente teve aí, uma boa notícia da oferta do grupo Unit Health, que é o proprietário na verdade, é a bandeira da AMIL, né? Unit Health é o grupo estrangeiro, a AMIL, o grupo nacional, proprietário do Hospital Vitória, que estava desativado. Procuramos o grupo e tivemos a cessão dessa edificação sem nenhum ônus para a prefeitura, nada, nenhum pagamento de aluguel, de comodato, rigorosamente nada, e tivemos a cessão do prédio para instituir lá um hospital de campanha. Ora, é muito mais razoável, barato, e rápido nós utilizarmos uma estrutura que já existia como unidade hospitalar para instituir um hospital de campanha. Lá criamos 130 leitos que estão funcionando até o momento, desses 17 de UTI. E posso afirmar para vocês que salvamos muitas vidas nesse espaço ali do Hospital Vitória e continuamos salvando. Importante ressaltar também, fizemos ali um convênio com o Estado. Basicamente, a gente falou, Estado, temos isso aqui pronto. Nos ajude no custeio, que é a parte difícil, a parte cara. Tivemos realmente um pronto retorno do Estado, fizemos um convênio que nos garante os recursos, o dinheiro para custear o dia a dia dessa unidade hospitalar ali para poder prestar o atendimento ao coronavírus. Muito bem. Recebemos ao todo 30 respiradores, isso foi importante também, um apoio importante do governo do Estado, respiradores esses que estão sendo acoplados à nossa rede, mesmo após a pandemia, também vão ficar à disposição da rede. E passamos a monitorar diariamente. Esse é um boletinzinho que a gente tem diário e que, na verdade, o resumo dele fica nos boletins que nós soltamos no final do dia, como que está a ocupação percentual e absoluta, é claro, dos pacientes, tanto da rede pública quanto da rede privada na cidade. Isso foi bastante importante para esse enfrentamento, para a gente poder ter esse olhar. E também, é claro, quanto que é a origem desses pacientes, ou seja, o percentual aí, os números absolutos da origem dos pacientes, qual município ao qual eles, são de origem. A gente percebeu aquilo que já era imaginado, né? Quase que 50% no total, principalmente na rede pública, dos pacientes, agora esse número tem variado, esse é o boletim de ontem, eram de outras cidades da nossa região. Ou seja, percebam, se nós não tivéssemos abertos essa oferta, fatalmente a gente teria dificuldade de atender os santistas, porque a gente teria uma disputa de vaga entre os munícipes das outras cidades. Então, creio que foi um investimento importante realizado na cidade. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês dessa expressão gráfica, eu entendo ela como bastante interessante. As coluninhas azuis, esse gráfico começa lá em 5 de maio, são a oferta de UTI na cidade. Percebam que ela foi aumentando à medida que a gente foi estruturando o sistema de saúde. E a coluninha vermelha, ela é a ocupação. Percebam que a gente teve um momento lá mais crítico, em maio, quando a gente ainda estava aumentando a oferta de leitos, em que chegamos em 82% de ocupação, que já era um número bastante preocupante. 82% de um dia para o outro pode-se ter um problema sério, né? Graças a Deus e ao, envolvimento de todos, nós conseguimos em todo momento ofertar atendimento a todos que nos procuraram. Não ficamos nenhum dia sequer sem desassistência na cidade. Mas percebam, chegou num patamar bem alto. E também, ainda bem, esse número, principalmente o vermelhinho, vem caindo,
e a gente agora orbita na casa de 30% de ocupação. E por isso, vocês percebam, o azulzinho também começamos a cair mais recentemente. O que a gente está fazendo? Estamos iniciando o processo de desmobilização desses leitos, principalmente dos hospitais de campanha. Por quê? Porque a gente tem um certo controle hoje da pandemia e que temos, portanto, essa condição de iniciar essa desmobilização para poder reiniciar as outras atividades vinculadas à saúde, sobretudo os atendimentos de natureza eletiva, que são muito importantes. Bom, uma outra estratégia que foi bastante importante na cidade foi o alto grau de testagem. A gente instituiu um mantra, pessoal, que foi mais ou menos o seguinte: sem testes, sem verdades. Essa foi a linha que o prefeito Paulo nos deu. Precisamos testar para a gente poder entender a verdade. E munidos realmente de bastante assessoria, bastante competente, né? A classe epidemiológica em Santos é muito boa, né? E eu fico aqui bastante lisonjeado de poder ter trabalhado e trabalhar fortemente com profissionais. Não vou citar alguns nomes aqui, como o Dr. Marcos Caseiro, o Dr. Evandro Stanislau, o Dr. Ricardo Aide, o Dr. Naveira, enfim, são profissionais realmente da área de epidemiologia que nos deram um suporte muito forte, que nos falaram, gente, a agenda é testagem. E tivemos aí as ações lá atrás do drive-thru, que eu acho que foram bem exitosas, né? A gente fazia os testes ainda no interior dos carros para evitar o contágio. Em cima dos testes rápidos confirmados, a gente convidava as pessoas para fazer o teste PCR. Então, o sujeito fazia o teste rápido, negativou, siga a sua trajetória. Positivou, é convidado no mesmo espaço a fazer o PCR, esse sim com uma assertividade melhor, uma contraprova mais robusta. Quem compreende isso de forma mais técnica percebe sim a necessidade dessa confirmação como algo, digamos, mais assertivo, né? Que é a realização do teste PCR, sempre utilizando o máximo de proteção individual. Inclusive, recebemos essa doação dessas cabininhas da iniciativa privada, que foram fantásticas aí para a gente poder aprimorar esse atendimento. Num segundo momento, o que a gente percebeu? O drive-thru está indo bem, fizemos bastante testes, atendemos boa parte da população, mas, principalmente nas regiões mais vulneráveis, nossos morros, na Zona Oeste, por exemplo, ali no DIC, a gente que tem, nosso clube que tem parceria tão consistente com o pessoal do Arte no DIC, por exemplo, eu falando lá com o Zé Virgílio, o Zé falava para mim, Fábio, precisamos testar esse povo aqui do DIC. Eu falei, você tem razão, Zé, vamos montar uma estratégia para isso. Aí nós fizemos o quê? As estratégias de blitz, utilizando esses espaços. Então, a gente diluiu em vários espaços, por exemplo, nos morros, foram 7 lugares, na região da Zona Noroeste, 8 espaços, inclusive, no Arte no DIC, e fizemos as blitz, porque o pessoal às vezes tem dificuldade de ter um carro, a gente fez com muito EPI no nosso pessoal, um alto grau de testagem, chegando aí esse recorde nessa ação nos morros, aí com mais de 14 mil pessoas que foram testadas, que foi bastante interessante. Então, com isso, o que aconteceu? A cidade conseguiu ter uma performance muito boa de testagem. A gente estima aí cerca de 25% da população de Santos foi testada. É um número comparado a poucos centros mundiais. No Brasil, pouquíssimas localidades tiveram um percentual tão expressivo de testes. E por que os testes são importantes? 3 grandes visões. A primeira é a individualidade. A pessoa saber se ela está com coronavírus ou não. Isso é muito importante, o indivíduo ter esse acesso. Segundo, já indo para a esfera coletiva. Ora, a partir do momento que eu tenho um sujeito que está confirmado, eu já tiro ele de circulação. Falo, amigo, você tem que prestar sua quarentena de 14 dias agora. Você vai ficar fora de circulação e vai cumprir essa quarentena. Do ponto de vista público, eu te evito, eu diminuo a possibilidade da disseminação do vírus. E a terceira visão, que já entra nessa quarta visão, que é a comunicação. Nós conseguimos traçar mapas epidemiológicos muito técnicos em cima das evidências que são calcadas nos testes. Então, a gente consegue compreender quais são os públicos-alvos que estão mais expostos, por exemplo, por faixa etária, por sexo, por comorbidade pré-existente, por localidade, enfim. Então, isso foi, e como tem sido, bastante importante. Então, convido a todos, quem não teve essa possibilidade ainda, pode dar uma entradinha aqui na página da Prefeitura, santos.sp.gov.br. Nós criamos um portal específico para tal. Então, está lá, Saúde Pública Coronavírus. A pessoa entra lá e ela tem essa plataforma aqui. Clicou em qualquer um desses quadradinhos iniciais, por exemplo, relacionado aos casos confirmados.
você vai ter as informações muito claras, onde os casos aconteceram, mapa de calor da cidade, maior incidência, por exemplo, maiores incidências por comorbidade pré-existente. Aí, no caso aqui, lamentavelmente, nos óbitos, por exemplo, as faixas etárias que tiveram maior incidência de óbitos, a gente percebe, de fato, uma confirmação como era inerente. A gente, infelizmente, já tinha uma previsão disso, que nós perderíamos um número maior de santistas, principalmente o pessoal com um pouquinho mais de experiência, justamente por termos realmente um número mais muito significativo de pessoas aí acima de 70 anos na nossa cidade. Esse é um drama. O pessoal com um pouco mais de idade está realmente mais sujeito a complicações em decorrência do coronavírus. Enfim, e aí nós instituímos também aquelas reuniões sistemáticas, sempre com pessoas técnicas, né? Citei aqui o nome dos profissionais, todos esses e outros profissionais participaram dessas reuniões para a gente poder ser muito franco, muito direto, utilizando todas essas ferramentas e todos esses números com a população, sempre dialogando de forma muito clara com a imprensa e nas redes sociais de forma muito intensa com a população de forma direta. A maioria de vocês já devem ter visto esse boletinzinho. Aqui a gente faz uma síntese, né, diária. Todos acabam tendo acesso a isso, porque a gente espalha nos grupos do WhatsApp de propósito para ter o maior número de informações possível, de forma sintética, para a população. Bons números, de certa forma. Claro que tivemos aí, esse é o dado de ontem, né, já 568 óbitos na nossa cidade, o que é bastante triste, é claro, toda perda tem que ser muito lamentada, mas tivemos aí já quase 12.500 pessoas que foram recuperadas na nossa cidade. Então, uma performance importante, né? Em cima de 18 mil casos já confirmados na cidade de Santos. E por que Santos tem tanto caso? Por conta desses dois verdinhos aqui de baixo, pessoal. Como eu falei para vocês, nós já testamos mais de 100 mil pessoas na cidade. É um número muito expressivo. Ora, quem testa muito vai ter muito caso confirmado. Coronavírus, como todos já devem ter conhecimento, a maior parte de nós, eu particularmente, não peguei o vírus. Acho que ele não gostou muito de mim, ainda bem, né? Mas a maior parte de nós vai contrair o vírus. E a maior parte de nós não vai ter grandes consequências. Estima-se aí algo em torno de 85% a 90% da população não vai ter necessidade, por exemplo, de uma intervenção médica, que é bom. Mas para isso a gente precisa ter testes. Então, a gente testou muito para confirmar aquilo que for para ser confirmado e descartar aquilo que é para ser descartado. Então, creio que essa tem sido aí uma estratégia bastante importante e comunicar isso de forma muito transparente para as pessoas, de forma muito clara e objetiva. E, claro, uma outra visão importantíssima que também está no nosso portal, inclusive conta com a participação bastante importante aqui do nosso companheiro, também nosso controlador, o Mariano. A gente tem um time aqui de acompanhamento dos gastos relacionados ao coronavírus. Então, qual que foi a nossa estratégia? Primeiro, a gente criou uma comissão externa de acompanhamento. Quem faz parte dessa comissão? Representantes da Câmara Municipal, no caso, quem é a representante da Câmara é a vereadora Thelma de Souza, representante da Associação dos Médicos, liderada aí pela doutora Bia, que é a presidente da Associação dos Médicos de Santos, da Associação dos Contabilistas, uma indicação aqui até do nosso companheiro Carlos Henrique, né? Ou seja, a associação também tem representação para ajudar nas contas aqui, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, os nossos advogados também participando dessa comissão, que em conjunto fazem a prestação de contas de forma muito clara. Enviamos todos esses relatórios semanalmente para o Ministério Público com todos os gastos, e todos os gastos estão disponíveis no portal da Prefeitura. Volto a dizer aqui, com a colaboração, é claro, dos agentes internos da Prefeitura também, entre eles, um dos que está liderando esse tema, o nosso companheiro Mariano. Todos os gastos, pessoal, sem exceção, estão disponíveis no portal. Qualquer pessoa pode olhar, perguntar, indagar, inclusive com alguns gráficos mais interessantes aí daquilo que nós já empenhamos, ou seja, aquilo que será investido e aquilo que já foi efetivamente pago em relação aí ao enfrentamento do coronavírus. Eu peguei aqui somente alguns exemplos para ilustrar para vocês. Pessoal, essa era uma abordagem, realmente, como prometi, bem objetiva aqui sobre o tema.
De forma geral, eu também não posso aqui deixar de destacar a perspectiva, talvez, aí já de alguns legados aí, em função do coronavírus. Eu acho que 3 legados são os que eu gostaria de destacar. O primeiro deles, muito daquilo que está sendo investido nesse momento está aumentando a rede de saúde pública e qualificando a rede, ou seja, dos leitos que nós colocamos à disposição para o enfrentamento do coronavírus, quase 60% deles vão ficar continuados, vão estar à disposição da população. Ah, mas por que não todos, Fábio? A dificuldade sempre é o custeio, é a manutenção, não é a estrutura. Mas a gente tem, assim, a condição de ter a continuidade dessa disponibilidade de leitos. E a qualificação dos leitos. Por exemplo, os respiradores, os monitores, as novas camas, equipamentos, às vezes, menores, mais simples, chegaram para o coronavírus e vão continuar na nossa rede. Então, esse é um legado. A qualificação também da rede, inclusive na questão predial, nas estruturas foram feitas. Uma baita reforma lá no Hospital da Zona Noroeste que vai ficar para atender a população da Zona Noroeste, por exemplo. Um segundo grande legado, eu acho que vai a valorização do sistema público de saúde. Eu acho que, de forma geral, a gente mostrou que o sistema público, com boas parcerias, ele pode funcionar. Parceria, sim, com as organizações sociais, parceria, sim, com a iniciativa privada. Eu sou, particularmente, um grande defensor dessas parcerias no sistema público, ou seja, o sistema público que faz parceria, ele tem condição de ser ágil, resolutivo e prestar um serviço com boa qualidade. Ficou isso claro no enfrentamento ao coronavírus, especificamente aqui na nossa cidade. E a valorização dos profissionais de saúde. Eu acho que muitas vezes a gente valoriza aí artistas, grandes esportistas, e aí agora na hora que o bicho pegou mesmo, nós fomos recorrer aos cientistas, aos profissionais da área da saúde. É importante que a gente possa continuar com essa valorização. E um terceiro, talvez aí grande legado, sempre com a colaboração do nosso clube e dos demais clubes de Rotary, a gente sabe aí o esforço que a gente faz para convencer as pessoas a se vacinarem, Sempre tem que pegar o cidadão pelo braço, pessoal, vamos vacinar, tal. E qual que é a grande aflição do mundo hoje? Todo mundo quer a vacina do coronavírus. Então, eu acho que vai ficar um legado para a sociedade do mundo a valorização das vacinas, A gente faz um esforço enorme, fizemos em nível planetário, na vacinação da polio. Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda tem gente que não acredita em vacina, que acha que vacina é bobagem, enfim. Não é possível agora, depois de tudo que a gente passou, que ainda exista gente no mundo que vá desprestigiar essa estratégia de vacinação. Então, eu acho que o coronavírus também vai deixar esse grande legado para nós, que é a valorização das estratégias de vacinação. Pessoal, desculpe se eu me estendi no tempo aí, mas era isso que eu queria colocar para vocês. Esse é o momento da nossa cidade e estou, claro, aberto aqui a qualquer tipo de dúvida, esclarecimento maior de todos vocês. Obrigado, gente. Fábio, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Realmente bem importante para a gente estar conhecendo tudo que foi feito aí na nossa cidade. Nós vamos abrir as perguntas e comentários. Quem quiser falar, por favor, levantar a mão pelo Zoom ou enviar pelo chat. Solicito que sejam breves para que possamos fazer mais perguntas. Vamos começar aí com o Braz Antunes. Presidente, boa tarde a todos. A minha é um comentário muito rápido, Eu sempre brinco com o Fábio que o prefeito Paulo Alexandre não deve gostar muito dele, porque nomeou ele secretário de saúde. E é uma pasta espinhosa, difícil. Mas também acho que Deus coloca as pessoas no lugar certo, Eu acompanhei de perto e acompanho a saúde pública da cidade há muitos e muitos anos. E eu, o Fábio sabe disso, a minha amizade com ele está acima disso, mas, sem dúvida nenhuma, ele está no topo dos grandes secretários de saúde. Agora, na pandemia, esse legado que ele está dizendo, além disso tudo que foi construído para a cidade nesses anos, aí sobre o comando dele, o próprio Hospital dos Estivadores, as 11 policlínicas, as 3 UPAs, E agora, no Covid, essa articulação muito rápida, porque a gente não podia esperar, O grande problema é o que ele falou, não dava para esperar a montagem de novos leitos, Então, aqui é mais um depoimento de quem convive com o Fábio, quem conviveu mais proximamente lá pela Câmara Municipal,
e dizer que o trabalho dele tem sido fantástico, o nosso trabalho está sendo fantástico, e fica também, eu acho que para todo o Brasil, eu acho que o Fábio citou isso, em relação ao fortalecimento do SUS. Talvez todos nós aqui tenhamos um plano de saúde, aqui, quem está aqui no nosso clube, na palestra, na reunião, mas muitos não têm. E o SUS foi o que salvou a vida dessas pessoas, foi realmente a saúde pública. E Santos não só fez a lição de casa para Santos, como para toda a região. Então, nós precisamos também, temos amigos aí nas 9 cidades, fazer gestão também para que essas cidades deem um salto também maior de qualidade. Algumas já têm, mas outras ainda engatinhando, né? E queria perguntar para o Fábio o seguinte, Fábio, qual foi a maior dificuldade, ou qual está sendo, porque não acabou, a maior dificuldade nesse período de pandemia, o que nós, população, não só companheiros do Rotary, mas população, podemos ajudar para melhorar ainda mais esses 35% de leito Covid e baixar a zero, se Deus quiser, logo, logo. Olha, Brás, obrigado inicialmente pelas palavras de incentivo, né? Muito delas pela nossa amizade, sem dúvida nenhuma, né? Então, tem que ser parcialmente aí compreendidas, mas o Brás é um grande amigo. Mas, olha, gente, eu acho que talvez o principal desafio, acho que isso é bem interessante, foi tentar se distanciar dessas questões políticas, né? Sobretudo, né? Porque eu até faço uma brincadeira que eu tenho feito. Acho que em época de todo brasileiro gosta de futebol, né? Alguns gostam mais, outros menos. Tá? Em época de Copa do Mundo, todo mundo tem a sua seleção, né? Então todo mundo vira técnico de futebol. Mas tudo bem, né? Afinal de contas, nem todo mundo entende muito de futebol, mas é um entretenimento, é um esporte. Você palpitar sobre isso não tem problema nenhum. Em época de pandemia, o que a gente viu foi muita gente virando especialista em saúde, querendo falar qual medicamento que tem que ser usado, qual receituário que tem que ser usado, o que tem que ser feito. E esse eu acho que não é o caminho correto. Eu acho que a gente tem que ouvir quem entende do assunto, e se nortear realmente os trabalhos, as ações, nos especialistas do tema, né? Então, receituário médico é coisa de médico, por exemplo. Então, eu acho que digamos, divisões que existem na nossa sociedade, realmente foi um tema difícil. Na prática, aqui em Santos, só para não ficar divagando e falar as coisas claras, só para citar um exemplo. O que nós fizemos? Por exemplo, cloroquina e azitromicina são medicamentos que podem ser muito bons no tratamento do coronavírus. Então, nós compramos, estocamos e orientamos os nossos médicos. Em cima do receituário de cada paciente, indique esse medicamento, se for o caso, se você achar que é correto. Se você achar que não é o correto, indique outro medicamento. Ou seja, sem nenhum tipo, digamos, de princípio ideológico, mas sempre calcado na tecnicidade. E falar isso para a população foi difícil, porque todos sabem, realmente os ânimos se acaloraram aí, muito motivados por questões ideológicas. E o que a gente menos precisa num momento como esse é ideologia. A gente tem que buscar realmente aquilo que é evidência, aquilo que é o técnico, que é o científico. Então, eu acho que esse foi, sem dúvida, o maior desafio, claro, alinhado aí digamos, aprimoramento das nossas estruturas, enfim, e a busca aí pela disponibilidade de oferta de tratamento para todos, né? Temos mais uma pergunta do Ricardo Orliana. Bom, boa tarde, Fábio. Obrigado pela palestra. Excelente apresentação. Quando o prefeito Paulo Alexandre indicou, então, o secretário de gestão para a Secretaria de Saúde, nós já tínhamos ali um indício de que a secretaria seria muito bem cuidada. E aí, ao longo dos 3 anos, isso foi se confirmando. A cada ano que passava, nós confirmávamos isso. Chega em 2020, um brinde a mais impactante demais na comunidade mundial, a saúde, bem a secretaria do nosso secretário, amigo Fábio Ferraz. Passando esse período todo de enfrentamento, essa apresentação sua mostra como foi bem gerenciado e como foi bem cuidada a questão da saúde, tão difícil em tantos outros municípios do Brasil e de todo o mundo.
o Brás colocou bem, né? O amigo, né? Seu amigo, o Paulinho, te colocou em situações bastante desafiadoras, mas isso é compatível pelo teu grau de capacidade e, obviamente, de confiança que ele tem em você. E nós temos também. Você abordou a questão do desafio enquanto gestor, enquanto técnico gestor à frente de uma instituição. A minha pergunta é ao amigo, ao companheiro Fábio Ferraz, ao ser humano Fábio Ferraz. Eu sei que é difícil dissociar o gestor do ser humano, mas o Fábio Ferraz, qual foi o maior desafio de superação desse enfrentamento da pandemia, do Covid? O que ficou mais marcante para você, que você fala assim, como pessoa, isso ficou marcante para mim? Por favor, Fábio, obrigado. Obrigado também pelas palavras. Acho que os dentistas estão com tudo aí, hein, Lamartine? Olha lá, Maurício e tal, só os dentistas aí conosco. Mas, e olha, essa questão do Paulo aí, eu posso dizer que não dá muito para ver na câmera, mas eu tinha muito menos cabelo branco antes de entrar na saúde, viu? Isso também é uma constatação aqui física, né? Embora, não vão falar para o meu chefe, hein? O Carlos, não vai falar para o chefe. Mas o meu chefe, ele perdeu o cabelo, né? O meu ficou cabelo branco aí nos últimos anos. Mas, gente, falando de forma muito séria, sem dúvida, de forma bem pessoal, as questões familiares, né? Sem dúvida, né? Porque o afastamento aí, por exemplo, meus pais até hoje ainda estou recomendando fortemente a quarentena para eles, né? Então, e ver os meus pais não podendo ver os meus filhos, né? Os filhos da minha irmã, os netinhos, enfim, a gente vai lá no prédio lá dos meus pais, eu pego as contas do meu pai para poder ajudar, pagar, levo alguma coisa para eles, então eu levo assim, as crianças no final de semana para eles verem, mas eles não podem abraçar, não é? Então, assim, essa angústia, sinceramente, é a mesma angústia que acho que todos nós estamos tendo. Também foi a minha angústia, está sendo a minha angústia, né? Então, assim, de forma pessoal, vai ficar isso, sem dúvida nenhuma, né? Esse período todo de dificuldades nas nossas famílias, né? Eu acho que principalmente esse contato aí das crianças com os vovôs, né, com as vovós, tem sido muito difícil, né? Então, no meu caso, que tenho filhos pequenos, né, crianças pequenas, sem dúvida essa é a grande marca aí que vai ficar uma marca chata, né? Mas enfim, uma marca necessária aí por conta da pandemia. Obrigado, Fábio. Um abraço. Temos mais uma pergunta da Clarice. Tem que abrir seu microfone, Clarice. Oi, gente. Então, agora eu vou falar sério, pela primeira vez na vida. Fábio, eu acho o trabalho dessa equipe, do Paulo Alexandre, com todos vocês juntos, uma coisa incansável. Eu tenho acompanhado vocês nas lives, estou em casa também, porque sou mais senhorinha, então estou me guardando. É uma coisa, nossa, maravilhosa. Eu só queria parabenizar você, que eu conheço muito da atuação de todos vocês lá na ecoterapia, mas agora estou falando da pandemia. E da absoluta transparência com que vocês colocam tudo que está acontecendo. Eu sou uma defensora desse governo, porque se me pegam na rua e falam mal, Nossa Senhora. Então, parabéns por todo o trabalho de todos vocês, regidos pelo Paulo, há 8 anos, maravilha. E que venha o Rogério. Parabéns. Beijo. Obrigado. Obrigado, querida. Obrigado, Clarice. Eu acho que imagina. o time realmente, com a liderança do prefeito, tem se comprometido, né? Eu acho que a gente erra, acerta. Tivemos aí obstáculos, tivemos erros, sem dúvida. A gente faz a leitura também de alguns erros que foram cometidos. Mas, assim, eu acho que todo o nosso time tem vontade de acertar. São pessoas que, primeiro, gostam demais da cidade. Isso é um ponto comum. Então, e pessoas que são envolvidas na cidade, né? Então, a gente quer acertar. Eventualmente, a gente erra, mas a gente quer acertar e eu acho que, realmente, especialmente aí no enfrentamento ao coronavírus, a cidade fez um bom papel. A sociedade santista se mobilizou. Eu acho que todos nós fizemos, estamos fazendo, na verdade, porque não acabou. Estamos aí até, pessoal, talvez até alguém me pergunte alguma coisa, né? Esse final de semana último, mais uma vez, praia bombando. Infelizmente, vamos ter que tomar medidas duras agora para poder evitar no feriado esse número excessivo de pessoas na praia. É importante que as pessoas
possam desfrutar da nossa praia, né? Posso fazer uma atividade física, eu eu gosto de dar minha corridinha na praia de manhã cedo, é fundamental, para arejar a cabeça, fazer uma atividade física também é muito importante, mas esse acúmulo de pessoas realmente não é possível nesse momento, isso não pode acontecer. Isso vai fazer com que a gente volte àquele gráfico que eu mostrei das internações. Se a gente deixar realmente acumular muita gente, infelizmente aquele gráfico vai voltar a subir. É inequívoco isso aconteceu em todo lugar do mundo. Não tem como. Onde, digamos, as pessoas relaxaram demais, voltou. Ainda não temos a condição de ter esse tipo de relaxamento. Então, agradeço as palavras, mas aqui também quero reforçar que ainda precisamos continuar firmes, com ponderações, promovendo uma retomada gradativa, é claro, porque é possível fazer essa retomada gradativa, os números nos mostram isso, mas ainda de forma muito cautelosa. Isso aí. Obrigado novamente, Fábio. Obrigado pelas perguntas.